Nós estamos há alguns meses vendo nos noticiários muitas repercussões, desdobramentos da Lava Jato. Até a última semana, um ex-presidente foi denunciado. Talvez amanhã ele vá, dependendo do juiz, pode ser ir para julgamento. Tivemos o presidente da Câmara dos Deputados expulso pelos seus companheiros. Tivemos uma presidente num julgamento sofrendo um processo de impeachment. Então, esse ano, muitos julgamentos. Alguns se dizem inocentes, que estão sendo injustiçados. E hoje eu queria falar a respeito, meditar junto com vocês, a respeito de um julgamento onde realmente um homem foi injustiçado. Um homem honesto, um homem íntegro, um homem bom, foi acusado injustamente e condenado injustamente. Não tem nada a ver com a Lava Jato, tá? Até porque não creio que haja muitos inocentes ali. Este episódio aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Eu queria convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus em Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler versículos de 1 ao versículo 12. Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aí. Bom, o profeta Isaías,
Ele exerceu seu ministério por volta de 700 anos antes de Cristo, antes da vinda do Senhor. E ele fez várias profecias a respeito tanto da invasão da Síria no povo de Israel, quanto o exílio do povo na Babilônia, depois a queda da Babilônia, o retorno do povo à terra. Ele indicou o nome de Ciro, mais de 100 anos antes de Ciro assumir o reinado da Pérsia, como um ungido de Deus que traria o povo de volta para a sua terra. Mas entre todas as profecias de Isaías, eu acho que a mais importante, sem dúvida, é sobre um outro servo, um outro ungido de Deus, um outro Salvador muito maior do que Ciro. E Isaías fala muitos detalhes da sua vida. No capítulo 7 ele fala sobre o seu nascimento sobrenatural. Depois, no capítulo 42, diz que ele traria justiça às nações, estabeleceria uma nova aliança com o seu povo, seria a luz dos gentios e levaria os pecados do seu povo. Bom, o Novo Testamento identifica esse servo como Jesus, o Senhor encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por que injustiça? Por que eu comecei dizendo aqui para vocês que eu queria falar sobre um julgamento, uma injustiça? Porque Jesus ele foi morto, ele foi condenado por causa de uma injustiça. Os versículos 9 dizem que ele foi designado para a sepultura como os perversos, ou seja, ele foi condenado como se ele fosse o pior criminoso. Mas o mesmo versículo 9 diz, mas ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Jesus foi o homem mais perfeito que habitou nesta terra. Contudo, ele foi condenado como se fosse o pior pecador. Uma trama maquiavélica, a maioria de nós já leu, já estudou, já conhece, foi feita. Um dos seus discípulos o traiu por dinheiro. Um dos 12 mais chegados o traiu. Os principais líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, fazem uma trama, prendem Jesus na madrugada, levam para a casa do sumo sacerdote, depois levam para o sinédrio, onde eram feitos julgamentos religiosos, e lá acusam Jesus de blasfêmia e chegam à conclusão que ele deveria ser morto. Mas, como Israel estava, o povo judeu estava sob o domínio de Roma, eles não poderiam executar uma pessoa. Então, um novo julgamento teve que ser feito. Levam Jesus para os líderes romanos, para Herodes, para Pilatos. Os dois analisam Jesus e chegam a uma conclusão. Ele é inocente, nós vamos liberá-lo. Mas os seus acusadores insistiram tanto que Jesus foi condenado, e condenado à morte de cruz. Condenado à morte de cruz, uma morte vergonhosa, porque era crucificado nu, sofrimento. Não tem como eu descrever aqui, porque nunca nós vamos saber exatamente a profundidade ou a intensidade do sofrimento que Jesus passou, da vergonha, de tudo que aconteceu com ele. Mas uma coisa é fato, apesar de toda essa trama, todo esse julgamento injusto, os planos de Deus estavam se cumprindo na vida de Jesus. Havia um plano, havia um propósito. Deus não tinha perdido o controle. E aqui nós aprendemos uma primeira lição, fazendo até um paralelo lá com a história de José. Quando chega no final da vida de José, ele fala para os seus irmãos, vocês tramaram o mal contra mim, mas Deus converteu o mal em bem, para que hoje eu pudesse alimentar vocês e toda uma nação.
Apesar da trama que fizeram para prender Jesus, um julgamento injusto, acusações falsas, acusaram Jesus de ensinar o povo que não era para pagar imposto. Pelo contrário, Jesus ensinou aos seus discípulos e ao povo que eles deveriam sim dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Acusam Jesus injustamente. Pensam que estavam por cima, mas Deus estava mais acima, no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle das nossas vidas. No versículo 3, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E é interessante, lá no versículo 4, parte B, diz assim: e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Interessante, porque as pessoas que estavam lá, naquele momento, não entendiam direito o que estava acontecendo. Nem os discípulos entendiam direito o que estava acontecendo. E muitos ali olhavam para Jesus e falavam: nossa, ele deve ser um pecador daqueles, hein? Para estar sendo morto desse jeito. Olha o castigo que Deus está dando para esse homem, ele deve ter merecido. Mas aí o versículo 5 continua dizendo: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eles não faziam ideia que aquele castigo que Jesus estava sofrendo na cruz era o castigo que Jesus estava sofrendo por causa do pecado deles, por causa dos nossos pecados. Jesus, ele foi castigado para que nós ficássemos livres do castigo que merecíamos. Nós não somos castigados por causa dos nossos pecados, porque Jesus sofreu o castigo. É por meio de Jesus que nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E isso está de acordo com toda a palavra de Deus que diz que o ser humano está dominado pelo pecado. Desde os nossos primeiros pais, desde o início, quando o pecado entrou no mundo, nós estávamos debaixo de condenação por causa do pecado. A natureza humana corrompida, destinada à ira de Deus. Destinada à ira de Deus. Mas Deus, por causa da sua misericórdia, do seu amor, nos preparou um meio de salvação. Ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Jesus chega para nós e diz assim: ó, você está perdoado. Sabe por quê? Porque eu assumo a sua culpa. Por que nós não temos mais culpa? Porque Jesus assumiu a nossa culpa. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz assim, ó, o Senhor Jesus, ele nos resgatou da maldição da lei, mas ele não só nos resgatou da maldição da lei, ele se fez maldição no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus, e para que recebêssemos o Espírito prometido por meio da fé. Jesus assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa culpa. Tem uma ilustração que nos ajuda a entender isso, que diz que havia um rei, e este rei, ele era muito respeitado, mas havia problemas no seu reinado. Estava tendo muitos furtos, muito roubo. E um dia ele fez um decreto. Falou, ó, quem for pego roubando vai ser condenado a 20 chibatadas publicamente. Essa vai ser a condenação. E o decreto do rei se espalhou, todos ficaram com medo, e aí os roubos pararam. A maioria dos roubos pararam. Só que, para surpresa do rei, um dia dentro do palácio, alguém foi pego
em flagrante, roubando dentro do palácio real. E o rei ficou, deixa eu lá ver quem foi. Quando o rei chega, para surpresa do rei, o ladrão ou a ladra, quem tinha feito o roubo, era sua própria mãe. E aí o rei ficou numa situação difícil, porque sua mãe já era idosa, ela não suportaria o castigo, provavelmente ela iria morrer. Mas se o rei não cumprisse a lei, aquele decreto, ele não ia mais ser respeitado no seu reinado. Pois bem, no dia seguinte, quando o povo já ficou sabendo, né? Essas notícias se espalham rápido, foi todo mundo lá para o lugar onde ia ser feito o julgamento, esperando para ver o que o rei iria fazer. E de repente aparece o rei com sua mãe e os guardas e vão para o local do julgamento. E quando eles chegam naquele local, o rei, todo mundo curioso para saber o que o rei iria decidir, o rei então brada em alta voz: a lei será cumprida. E imediatamente ele tirou as suas vestes e ordenou aos guardas que aplicasse a sentença nele. Isso é mais ou menos o que Jesus fez por nós, queridos. Ele assumiu a nossa culpa. Ele tomou o nosso lugar. Mas mais do que isso, a crucificação de Cristo é muito mais profunda. Ele não só nos garantiu um meio de recebermos o perdão dos nossos pecados, mas também Ele nos chama para assumir a posição de filho. Em Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos justificados? Sim. O julgamento já foi decretado, você é justo. Ah, mas e aquele pecado que eu fiz? Eu já assumi sua culpa. Mas e aquele outro? Também. O julgamento já foi, e nós, por meio da fé em Cristo, nós somos declarados justos, justificados. O profeta Isaías mesmo, capítulo 21, vai dizer que nós fomos revestidos, recebemos uma vestes de salvação, vestes de justiça. Nós fomos declarados justos. Ah, porque eu mereço? Não. Ninguém merece. Nós somos declarados justos pelo que Jesus fez na cruz. Ele assumiu a culpa, ele foi castigado no nosso lugar. A justiça foi feita. Mas ele nos chama a assumirmos a sua posição. Por isso que Paulo fala assim, eu fui crucificado com Cristo. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então eu posso olhar para Deus e clamar pelo Espírito: Abba, Pai. Eu posso me ver como um filho amado de Deus. Deus olha para mim com olhar de amor, como filho. Eu sou filho, você é filho, filha de Deus. Porque eu mereço? Não. Porque Ele nos amou. E porque Ele se entregou na cruz. Por mim e por você. Porque por meio do sacrifício de Cristo, nós fomos perdoados, nós fomos justificados e nós fomos adotados pelo Pai. Nós somos filhos amados por Deus. Uma grande injustiça foi feita com Jesus. Mas era necessário que tudo isso acontecesse, para que hoje nós pudéssemos ter essa alegria de sermos filhos de Deus, amados por Deus. O que nós não podemos fazer hoje, queridos, é cometer uma nova injustiça contra Cristo.
O que nós não podemos fazer é cometer uma nova injustiça com Jesus. Mas como? Tem como eu cometer uma outra? Ele já morreu, já foi. Eu listei 3 coisas que eu entendo como uma forma de nós cometermos uma nova injustiça com Cristo. Primeiro, não crer no Evangelho. Quando o Evangelho nos é anunciado, as boas notícias de que, Deus quer que você se arrependa, que você volte para Deus. Deus te ama, Deus perdoou os seus pecados. Ele quer reconciliação. Você tem 2 opções: ou você aceita, ou você não aceita. Você crê ou você não crê. Se você não crer, você está recusando o amor de Deus. Você está recusando a graça de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim, por isso, quem crê no Filho, em Jesus, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então, aquele que não crê, aquele que não aceita, está recusando o caminho, o meio pelo qual Deus nos deu de nos reconciliarmos com Ele. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 10, se eu não me engano, de Romanos, que ele sofria por causa do povo dele, porque ele sabia que eles tinham um zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles procuravam estabelecer a sua própria justiça, ao invés de buscar a justiça que vem de Deus. Qual que é a justiça que vem de Deus? A justiça que vem por meio da fé em Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez por nós. Ele, por causa de uma injustiça que ele sofreu, ele se tornou o justificador. Jesus tornou o justificador de muitos. Uma outra forma que temos de cometer uma outra injustiça contra Cristo, que eu entendo, é quando nós buscamos a nossa própria justiça. Quando nós não aceitamos a justiça que vem do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. E isso daqui é muito sério, irmãos, porque todos nós corremos o risco de, em um determinado momento da nossa vida cristã, acharmos que temos que fazer algo para sermos aceitos por Deus. Tá bom, então o Evangelho é só para mim me converter. Agora, para mim me manter na vida cristã, para Deus continuar me aceitando, eu tenho que fazer um monte de coisa. Não. Para Deus te aceitar, para Deus te amar, é exigido apenas uma coisa: a fé. O Evangelho não é só para a gente entrar na vida cristã. O Evangelho é para a gente caminhar ao longo de toda a vida cristã. Nós recebemos o Espírito pela fé. O Espírito Santo que nos santifica, que purifica o nosso coração, que nos capacita a viver uma vida de amor a Deus, de santidade, é pela fé. Os milagres, pela palavra da fé. Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 3, ele fala assim, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Vocês estavam tão bem, vocês começaram no Espírito, e agora estão tentando se aperfeiçoar pelas obras da carne? Pelo esforço? Quando nós deixamos de olhar para o Cristo crucificado, como a nossa fonte de salvação, a nossa fonte de aceitação diante de Deus, e começa a olhar para mim, para os meus esforços religiosos, seja lá qual for, eu
cair da graça. Ou Jesus é tudo, ou Jesus não é nada. Ou Jesus é tudo para você, ou Jesus não é nada. Ou você morre de paixões por Jesus, porque Ele fez tudo isso, que não dá nem para acreditar. A graça de Deus, ela é tão profunda, tão maravilhosa, que às vezes a gente não entende, mas é amor. Tem uma frase não é uma frase, até no livro do Noble, ele cita um pensamento de Lutero e ele diz assim, que às vezes a gente fica tão obcecado pela santidade, que nós esquecemos de amar a Deus e de amar o próximo. Se a essência da santidade é o amor. Que Deus nos ajude, queridos, a mantermos nossos olhos no Cristo crucificado, que ressuscitou, porque a resposta de Deus contra aquela injustiça foi que Jesus ressuscitou. E assim como Jesus ressuscitou, nós que fomos crucificados com Cristo lá na cruz, pelo batismo, devemos viver em novidade de vida, cheios do Espírito Santo, em uma vida de santidade, mas não de regras ou cumprimentos de ordenâncias, não, pelo amor, pelo poder do Espírito Santo, que nos leva a ter uma vida à semelhança de Cristo. E por fim, uma outra forma que eu entendo que poderia ser uma forma de cometer uma outra injustiça contra Cristo, é abandonar a fé, abandonar o Evangelho. O autor de Hebreus diz isso, olha só, como é que as pessoas que abandonam a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência a palavra de Deus, que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Isso é sério, queridos. Estão crucificando o Senhor de novo, estão zombando publicamente dele. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Da nossa vida espiritual. Nós precisamos desenvolver com Deus um relacionamento saudável. Ele é nosso Pai, que nos ama. E eu devo me relacionar com Ele por meio desse amor. Clamar, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a ter essa experiência com Deus de amor, de graça. Nós precisamos passar tempo na presença do Senhor. Se você percebeu que sua fé está esfriando, vai e se ajoelha, pede a Deus, faz igual aos discípulos, Senhor, aumenta a minha fé. Mas não deixe que seu coração se esfrie. Não abandone o Senhor. Não abandone. Ah, mas está uma confusão danada na minha cabeça, eu não sei mais se é verdade, se não é. Permaneça. Espera no Senhor. Deus vai trazer alívio para o seu coração, para a sua alma. Permaneça, simplesmente permaneça. Lembra-se, Deus é amor. Descansa. Muita gente às vezes deixa a igreja, queridos, porque é sobrecarregado de cobranças. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O cara endoida e sai fora, abandona tudo. Mas o Senhor Jesus diz assim, vocês estão cansados, sobrecarregados? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Descansa no amor de Deus, queridos. Deus te ama. Jesus
te ama. Outro dia eu estava passando um momento difícil. Eu entrei no carro assim, aí, na hora que eu abri o olho assim, estava vindo um jovem, longe assim, tinha um negócio escrito assim, na camiseta dele, e eu fiquei olhando, né, bem assim, cheio de luz assim, não luz espiritual, tá? É a luz da camiseta dele. E tal, ele começou a vir, chegando mais perto, meu óculos não está muito bom, eu falei, chega mais perto, e aí eu vi Jesus, aí depois no meio assim, não dava para ler direito, aí a hora que eu consegui enxergar, estava escrito assim, Jesus te ama. Eu falei, pronto, Senhor, Jesus me ama. Queridos, como nós precisamos lembrar disso, todo dia, Jesus te ama. Sabe, eu não entendo esse texto como se Deus, então agora o cara se afastou, caiu em pecado, ou deixou a fé, Deus não vai mais querer ele. Não é assim que eu vejo. Eu vejo isso aqui como alguém que se afastou e por causa do pecado, endureceu o coração e não quer mais se arrepender. Porque se a pessoa se arrepender e se voltar diante de Deus, Deus vai estar com os braços abertos. Deus vai estar com os braços abertos. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho não quis mais morar com o pai, falou, pai, me dá minha parte da herança, foi, gastou tudo, fez um monte de bobagem, mas um dia ele caiu em si, e aí ele, arrependido, falou, nossa, eu vou chegar lá e falar para o meu pai, pai, não quero nem, me trata como um escravo. Mas para surpresa dele, quando ele chega, o pai que representa Deus, estava de braços abertos, e abraçou o seu filho, e fez uma festa, e festejou. Ele não pediu, você gastou todo o meu dinheiro, agora vai ter que pagar. Não. Ele simplesmente, filho, vem aqui, é isso que eu quero, você perto de mim. Meu coração. Que Deus nos abençoe, queridos. Que momentos difíceis, que às vezes nós passamos, estamos nesse mundo, não é? Lembre-se, Deus te ama. Ele está sempre de braços abertos para te acolher, para te consolar e para dizer, vamos lá, amanhã é um novo dia, tudo pode ser novo, entrega teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, o mais eu farei. Que Deus abençoe.